Países ricos recebem muito mais pedidos de imigração do que do que estão dispostos a aceitar. A questão que fica é, como é que eles devem decidir quem entra? Exato. A gente conhece os sistemas atuais, né? É aquela colcha de retalhos, laços de família, habilidades profissionais, status de refugiado. Mas aí o economista e ganhador do Nobel, Gary Becker, chegou com uma ideia que soa, no mínimo, radical. E se a solução fosse simplesmente vender o direito de imigrar? Vender, botar um preço, criar um mercado e pronto. Exato. É uma proposta que tira a questão do campo da burocracia e, assim, joga direto no campo do livre mercado. E o que a gente tem para analisar isso hoje? Bom, para nossa conversa, a gente tem materiais que fazem exatamente isso. Eles mergulham de cabeça na proposta original do Becker e, o que eu acho mais interessante, nos dão acesso a uma gravação. Um debate bem acalorado, sabe? Onde essa ideia foi colocada à prova por diferentes vozes. Entendi. Então a missão aqui é separar a teoria econômica, que pode parecer meio fria, calculista, das implicações éticas, que parecem ser bem espinhosas. Exatamente. Vamos começar pela proposta pura e simples, então. Como é que funciona essa ideia do Becker na prática? A lógica é brutalmente simples. O governo estabeleceria um preço fixo. Um preço. Um preço. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que pudesse pagar esse valor ganharia o direito de migrar e, eventualmente, se tornar um cidadão. Sem cotas por país. Sem aquele sistema de pontos por profissão. Nada disso. A única barreira de entrada seria financeira. Ele chegou a falar em valores, porque, uma coisa é ideia, outra é colocar um número nela. Sim, e é aí que a escala da proposta fica muito clara. No texto original, o Becker usa um exemplo. Um preço de $50 mil por pessoa. $50 mil? Isso. Com esse valor, ele estimava que os Estados Unidos, por exemplo, poderiam arrecadar cerca de $50 bilhões por ano. Uau! 50 bilhões! Ok, o benefício econômico é óbvio. Mas a primeira reação que eu tenho, e imagino que muita gente também, é de um certo desconforto, sabe? Sei. Parece que isso vai atrair só quem tem dinheiro, talvez gente com intenções duvidosas. Mas o argumento dele ia na contramão disso, certo? Totalmente. E aqui tá o pulo do gato do argumento dele, que vira a nossa intuição de cabeça para baixo. Como assim? A gente tende a pensar no dinheiro como algo que pode corromper, né? Mas Becker enxergava o dinheiro como um filtro de comprometimento. Um filtro? É. Para ele, a pessoa disposta a fazer um investimento financeiro tão significativo no próprio futuro, num país novo, demonstra um nível altíssimo de motivação. Seria, assim, a prova definitiva de que aquela pessoa não está vindo para brincar. Confesso que essa parte do argumento me pegou de surpresa. Minha reação inicial foi de que seria uma política super elitista. E é uma crítica válida. Mas ele vira o jogo e diz que é um mecanismo para encontrar os mais motivados e produtivos. É uma lógica contraintuitiva, mas que faz a gente pensar, né? Ele prometia o melhor dos dois mundos, receita e excelentes imigrantes. E o que é fascinante é que, embora essa ideia de um mercado aberto pareça ter saído de um livro de teoria econômica, ela não é tão distante da nossa realidade. Não. Não, as fontes que a gente analisou mostram que, de forma indireta, isso já acontece. Vários países possuem os chamados vistos dourados. Assim, os programas de cidadania por investimento. Eu já ouvi falar disso. Exatamente. Como eles funcionam na prática. Os exemplos nos materiais são bem claros. Um país da União Europeia, por exemplo, oferecia cidadania para quem estivesse disposto a pagar 650 mil euros. 650 mil. Euros. Outro programa em outro país exige um investimento mínimo de $1 milhão, ou para criar um negócio que gere empregos, ou para recuperar uma empresa que está em dificuldades. Entendi. Então a conexão entre capital e o direito de morar em um lugar já é uma realidade. Já é uma realidade estabelecida. Mas nesses casos, ainda existe uma condição, né? Tem que investir num negócio, comprar um imóvel. A proposta do Becker é mais direta, é isso? Exatamente. O Becker remove essas camadas intermediárias. Em vez de condicionar a imigração a um investimento específico, ele propõe uma transação limpa. Pague a taxa de entrada ao governo. E você está dentro. E você está dentro.
Ele pega uma prática que já existe de forma meio velada, sabe? E a transforma numa política oficial, transparente e universal. E claro, isso já nos dá algumas pistas sobre os possíveis problemas. Que tipo de problemas? Quando a gente olha para esses programas de visto dourado que existem hoje, os materiais mostram que a realidade é bem complexa. Imagino. Eles de fato injetam milhões da economia, como em Portugal ou em Malta, mas também são muito criticados por inflacionar o mercado imobiliário. Ah, claro. As cidades ficam mais caras para os próprios cidadãos. Portas de entrada para lavagem de dinheiro. Então, a promessa de apenas benefícios do Becker já encontra alguns obstáculos bem concretos no mundo real. Exatamente. Ok, o cenário está montado. Uma ideia radical com uma base na realidade. Vamos entrar no debate, então. Quem defende essa ideia e com que argumentos? No debate que a gente analisou, a defesa mais direta veio de um participante chamado Ryan. Ele usou uma linguagem bem de economista. O que ele disse? Ele disse que pessoas são uma unidade de um recurso e que não há nada de errado em atribuir um preço a um recurso valioso. Pessoas como um recurso, é uma forma bem fria de colocar a questão, não? Chega a ser um pouco desconfortável. É desconfortável, mas é a essência do argumento de mercado. Para o Ryan, se um país precisa de capital estrangeiro, de empreendedorismo, de gente com iniciativa, usar o preço da cidadania para atrair essas qualidades é só uma ferramenta de política econômica. Como qualquer outra. Como qualquer outra. É uma visão bem utilitária. Mas essa visão foi a única defesa ou surgiram outras mais palatáveis, digamos assim? Sim, e aqui a conversa ficou mais interessante. Outros participantes, como a Lindsay e o Alex, concordaram com a ideia, mas com uma ressalva que eu achei crucial. Qual? A venda de cidadania não deveria ser o único caminho. Deveria funcionar como uma via expressa ao lado dos sistemas tradicionais. Uma espécie de fast para a imigração. Exato, essa analogia perfeita. A lógica deles é que isso permitiria que pessoas com ideias brilhantes, com grande potencial, mas sem o capital, ainda tivessem a chance de migrar pelos meios convencionais. Enquanto quem pode pagar acelera a entrada. Isso. Acelera a entrada, injeta dinheiro na economia e, em tese, beneficia todo mundo. Cria-se um sistema de duas vias, que tenta equilibrar mérito e capital. Isso me leva a uma pergunta. Essa ideia de que quem tem dinheiro provavelmente vai ter sucesso. De onde ela vem? É só um palpite? Boa pergunta. O Alex, um dos participantes, busca uma base teórica para isso. Ele fez uma referência ao economista Friedrich Hayek. Hayek. Sim, e a ideia do poderoso dólar como uma medida de sucesso. A lógica por essa ótica é que ter 50 mil dólares disponíveis para investir no seu futuro não é sorte. É um sinal. É um sinal de que você já tomou decisões acertadas, que foi produtivo, que soube gerar valor em algum lugar. O dinheiro, nesse caso, não é objetivo, mas um indicador. Uma métrica de sucesso passado e, provavelmente, futuro. Mas, espera um pouco. Essa ideia do dólar como medida de sucesso me parece um pouco limitada. E o valor de um poeta, de um cuidador de idosos, ou do próprio professor de teoria política que a gente vai ver mais tarde? Sim. A sociedade precisa deles, mas esse filtro de 50 mil dólares poderia barrá-los na entrada, não? Você tocou no ponto central da crítica, que a gente vai explorar a fundo. Mas para os defensores, essa é uma troca válida. A aposta é que o dinamismo econômico trazido por quem paga a taxa acaba gerando um ambiente próspero, onde o poeta e o cuidador também se beneficiam. É uma aposta no efeito cascata da riqueza. Exato. Entendi. E teve mais algum argumento forte do lado da defesa? Sim, um que muda completamente o foco da conversa levantado pelo Jamie. Ele argumentou que o propósito fundamental da imigração é atender às preferências dos cidadãos atuais de um país. Ah, essa é uma visão interessante. A obrigação primária do governo é com quem já está lá. Exatamente. Portanto, o processo de seleção deveria ser desenhado para atrair os imigrantes que mais vão beneficiar a população que já existe. E o dinheiro entra como um sinal desse benefício. Exatamente. Nessa linha de raciocínio, a disposição de uma pessoa em pagar 50 mil dólares é o sinal mais claro e honesto que ela pode dar.
É um ato que diz: eu estou tão comprometido em ter sucesso neste país que estou disposto a fazer um sacrifício financeiro enorme. Eu pretendo ser um contribuinte líquido, não um peso. O dinheiro aqui é visto como uma prova de intenção, um ato de fé no novo país e em si mesmo. Perfeito. Essa visão de que o imigrante ideal é aquele que beneficia os cidadãos atuais é poderosa. Mas imagina que foi justamente essa ideia de medir o benefício em dinheiro que gerou a reação mais forte no debate. Gerou uma reação fortíssima. A crítica mais direta partiu de um participante chamado Kevin, que rebateu aquela ideia do Ryan de que pessoas são um recurso. Certo. Para o Kevin, essa visão é, nas palavras dele, antitética à própria democracia. Antitética à democracia? É uma acusação séria. O que ele quer dizer com isso? Ele argumenta que a cidadania não é um bem de consumo, nem uma oportunidade de investimento. É a participação num contrato social. Envolve direitos, deveres. Um conjunto de direitos e deveres, de valores compartilhados, de participação cívica, coisas que a lógica de mercado é simplesmente incapaz de precificar. Vender cidadania, para ele, é como vender um lugar na família. Você pode até conseguir alguém que pague bem, mas você destruiu o próprio significado de família no processo. E ele dá algum exemplo prático de como essa lógica de mercado falha? Sim, e é um ótimo exemplo. Ele usa a si mesmo, se imaginando como um professor de teoria política. Ok. Ele diz que o mercado mede o valor econômico dele quando ele vai ao supermercado ou paga pelo conserto do carro. O mercado vê como um consumidor. Mas a sua maior contribuição para a sociedade, ensinar pensamento crítico, formar novos cidadãos, debater ideias. Isso não tem um preço de etiqueta? Não tem. O mercado não valoriza convicções ou conhecimento da mesma forma que valoriza capital. E isso levanta a questão central sobre o que a gente valoriza, né? Exato. Um sistema baseado exclusivamente em preço estaria, por definição, desvalorizando todas as contribuições não monetárias que são vitais para uma democracia saudável, para uma cultura rica. Estaríamos selecionando por um único critério. E no processo, talvez perdendo médicos, artistas, cientistas brilhantes, que simplesmente não nasceram em berço de ouro ou não tiveram a chance de acumular $50 mil. E as críticas pararam por aí ou foram além? Foram bem além. Outra participante, a Nicole, atacou a própria linguagem usada pelo Becker na proposta. O tipo de pessoas que queremos aqui. Essa frase é forte. Ela argumentou que essa frase por si só já é perigosa. Ela cria uma suposição imediata sobre quem são os indesejáveis. Por exemplo, aqueles que podem precisar de assistência social em algum momento, antes mesmo de dar a eles a chance de contribuir. É um bom ponto. A pessoa pode precisar de ajuda no começo, mas depois fundar uma empresa de tecnologia ou escrever um livro premiado. Exato. A questão fundamental que a Nicole levanta é: o dinheiro é de fato um bom indicador de caráter, de potencial, de valor cívico? A capacidade de um jovem conseguir um empréstimo de $50 mil com a família significa que ele vai ser um bom vizinho, que ele vai respeitar as leis, que ele vai se engajar na comunidade? Para ela, a resposta é um sonoro não. Um sonoro não. Ela vê essa métrica como arbitrária e fundamentalmente discriminatória. De todos os argumentos contrários, qual foi o que pareceu ter mais impacto no Eu debate? acredito que foi uma analogia. Um dos participantes disse que vender cidadania é como vender o direito ao voto. Uau! Essa comparação gerou um silêncio no debate, sabe? Porque ela toca num nervo ético muito sensível. É uma analogia forte. A ideia de que direitos fundamentais possam ser comprados. Como é que os defensores da proposta responderam a isso? Eles argumentaram que a comparação não é justa. O Ryan e a Lindsay disseram que são coisas diferentes. O voto é sobre a representação e a governança dentro de um país que já te aceita. Certo. A imigração é sobre o direito de entrar nesse país. São duas esferas distintas, na visão deles. Mas mesmo que a lógica não seja idêntica, a analogia é poderosa. É muito poderosa. E o Alex, que antes defendia a ideia,
admitiu a força da comparação. Ele disse que ter $50 mil não garante que a pessoa vai cumprir os deveres cívicos ou respeitar os direitos dos outros cidadãos. E essa analogia é eficaz, porque ela mexe com algo muito fundamental. A sensação que ela provoca é a de que algo que deveria ser conquistado por mérito, por necessidade ou por direito, está sendo simplesmente comprado. E esse desconforto moral é o centro de toda a crítica. É o centro de tudo. Então, no fim das contas, a gente fica com um choque de visões de mundo. De um lado, uma proposta que se vende como pragmática, eficiente, que promete receita para o Estado e um filtro para atrair pessoas motivadas. A lógica do mercado aplicada a um problema complexo. Exatamente. É o argumento da eficiência e do benefício mútuo. Uma transação onde, em teoria, todos ganham. O imigrante consegue uma nova vida e o país recebe recursos e talento. E do outro lado, temos a visão da cidadania como algo quase sagrado. Um pertencimento, um conjunto de valores, um direito cívico que não pode ser colocado numa prateleira com uma etiqueta de preço. E que reduzir isso a uma transação financeira seria baratear o próprio conceito de nação, com o risco de criar uma sociedade de sócios em vez de uma sociedade de cidadãos. É o conflito clássico entre a eficiência econômica e os valores cívicos. E o que é interessante é que todos esses materiais, todo o debate, se concentram intensamente em como selecionar imigrantes. Se o preço é ou não um bom mecanismo. Sim, o foco é todo no como. Mas parece que tem uma pergunta faltando aí no meio, não? Exatamente. A discussão toda opera sobre uma premissa não dita. E o que define qual lado desse conflito pesa mais é a resposta a uma pergunta muito mais fundamental que paira sobre todo o debate, mas que os materiais nunca chegam a responder diretamente. Que pergunta é essa? A pergunta é: qual é o propósito da imigração, afinal? E essa resposta muda tudo. Muda tudo. Se o propósito principal da imigração for benefício econômico do país anfitrião, então a lógica de mercado do Becker, com todos os seus defeitos, pode parecer engenhosa e eficiente. Mas, se a imigração for vista como um dever humanitário, uma forma de ajudar refugiados e pessoas em busca de segurança, então vender esse direito parece moralmente condenável. Certo. Ou ainda, se o objetivo for construir uma sociedade mais rica e diversa, através da troca de culturas, de ideias, de experiências, algo que não pode ser medido em dólares, então um filtro puramente financeiro seria contraproducente. A resposta a essa pergunta fundamental é o que, no final das contas, determina se a ideia de vender cidadania parece uma solução brilhante ou um grave erro moral.